Depois de todas as polêmicas, Andressa Urach volta novamente para a Igreja Universal do Reino de Deus. É sobre isso que a gente vai estar falando agora. Esse aqui é o canal Notícia Comentada. Você que ainda não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos para o vídeo. Bom, para a gente pegar o fio da meada aqui, vamos entender e recapitular aqui rapidamente o que aconteceu com Andressa Urach para que ela chegasse exatamente nesse ponto agora. Andressa Urach ficou conhecida mesmo para o grande público depois que ela se tornou aí vice-campeã do Miss Bumbum, mas segundo ela mesma, antes de chegar nesse ponto, ela sempre usava o seu corpo tanto para fazer programas quanto para aparecer de forma nude e sensual para tentar chegar aí no ápice dos noticiários. Como a maioria das garotas de programas e também modelos que nós vimos aí na mídia, Andressa Urach também fez uma série de procedimentos estéticos. Ela ficou internada alguns meses, foi ao fundo do poço e parece que através da sua mãe, a Igreja Universal do Reino de Deus se achegou a ela, dando ela apoio emocional e espiritual. E Andressa Urach, logo após de sair do hospital, anunciou que agora ela fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus e também que era convertida e tinha colocado a sua vida à disposição da obra de Deus. Nesse inteirinho aí, segundo a própria Andressa Urach, ela deu o seu tempo e a sua vida à Igreja e à obra de Deus para poder reaver todo o tempo que, segundo ela havia perdido no suposto mundão a qual ela frequentava e fazia aí muitas peripécias que eram sempre noticiadas nos maiores veículos de comunicação e notícias aqui do nosso país. Com o passar do tempo, a Andressa Urach começou a aparecer nas suas redes sociais e até em alguns programas de podcast aqui no YouTube, dizendo que estava muito triste com a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada aí por Edir Macedo, porque eles quiseram fazer com que ela se envolvesse com política e ela não queria, e aí começou uma ruptura nesse relacionamento de Andressa Urach e Igreja Universal, porque segundo ela, a Igreja Universal fez com que ela doasse praticamente todo o seu patrimônio, que estava dividido em dinheiro em espécie, em bens e joias. Então, desligada da igreja, Andressa Urach passou a vir nas suas redes sociais e em programas pedindo para que a igreja e Edir Macedo em pessoa devolvesse todo o dinheiro que ela tinha doado, porque ela não tinha mais como nem se sustentar, e segundo ela a quantia era de 2 milhões de reais, dinheiro todo esse que, segundo Andressa Urach, ela deu para a Igreja Universal, principalmente colocado no altar em uma espécie de culto que acontece uma vez por ano, que se chama Fogueira Santa. Bom, a Igreja Universal é conhecida por muitos, principalmente por aqueles que exercem o senso crítico, como uma espécie de caça-níquel, como uma espécie de instituição que usa da fragilidade emocional e psicológica, principalmente das pessoas menos instruídas, para poder arrancar tudo que elas têm, desde dinheiro em espécie e bens materiais, e deixando praticamente essas pessoas sem nada para poder até mesmo comer. Então Andressa Urach, sem receber o seu dinheiro de volta e praticamente ignorada pela instituição universal, passou aí em vários programas de podcasts criticando duramente os modus operandi com qual a igreja age em cima do povo, tirando tudo do povo, bens, dinheiro e às vezes até a dignidade. Em meio a toda essa novela entre Andressa Urach e Igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach conseguiu se casar enquanto ainda estava dentro da instituição e, segundo ela, estava com um casamento que foi trago por Deus para a sua vida e estava vivendo um dos melhores momentos a qual ela poderia ter em toda a sua vida, desde quando ela começou aí essa saga para ser rica, famosa e desejada. Bom, quem acompanha pelo menos um pouco as notícias que saem de Andressa Urach aí nas redes sociais e também nos sites de notícias, entende que Andressa Urach tem um problema a qual parece que afeta muito a sua vida pessoal. Segundo Andressa Urach, ela é diagnosticada com borderline, uma doença que traz uma espécie de bipolaridade para Andressa, a qual faz ela ter atitudes controversas sempre a cada desafio que ela vem passando em sua vida.
Algumas pessoas colocam as atitudes de Andressa na conta da doença, outras pessoas já colocam as atitudes nas costas da Andressa Urach mesmo, porque para muitas pessoas, Andressa Urach é uma espécie de louca. Recentemente, Andressa Urach disse que estava muito decepcionada com a Igreja Universal do Reino de Deus e também um tanto quanto em seu casamento com seu atual marido. Ela simplesmente expôs algumas conversas que ela teve com seu marido no WhatsApp, dizendo que foi deixada por ele sem ter o que comer e que voltaria aí para a vida da prostituição. Logo em seguida, ela já se inscreveu novamente o seu nome em uma casa de entretenimento adulto no Rio Grande do Sul e já estava preparada para a sua primeira noite na sua volta à vida promíscua. Mas antes do show começar, o marido de Andressa Urach aparece na porta da boate com a polícia, impedindo que Andressa Urach voltasse para a sua primeira noite na sua reestreia como stripper. Então o marido pegou Andressa Urach, levou para casa e também postou nas redes sociais que agora a mulher, que até então estava pensando em separação, estava em casa e agora, segundo ele, ia caminhar na linha. E Andressa Urach, que tinha exposto o marido nas redes sociais, agora volta nas mesmas redes sociais dizer que estava voltando para o seu casamento, a qual Deus que tinha unido os dois e que ia lutar aí pela sua família. E depois de toda essa novela e briga com a Igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach veio nas suas redes sociais dizer que estava voltando a congregar, e por incrível que pareça, na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou aqui num site de notícias, A Tarde UOL, que está dizendo exatamente o seguinte: após desentendimentos com religiosos, dizer que foi roubada pela igreja, voltar ao mesmo bumbum como sócia e chegar a anunciar a volta à prostituição, a modelo Andressa Urach anunciou que está de volta à Igreja Universal. Urach disse que ela e o marido Thiago Lopes se batizaram. Ela pontuou, no entanto, que segue discordando de algumas lideranças e algumas práticas da instituição. Abre aspas aí, segundo Andressa Urach: ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a Fogueira Santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o bispo Guaraci e a dona Thaís são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo. E se não fosse o bispo Guaraci que estivesse aqui na Catedral do Rio Grande do Sul, eu também não estaria frequentando a Universal, escreveu aí Andressa Urach. Bom, diante de toda essa trajetória que nós vimos de Andressa Urach, eu acho que é fácil de entender que Andressa Urach realmente tem transtornos emocionais e uma bipolaridade saltitante. Diante disso tudo, quem eu realmente posso aplaudir aqui é a coragem e a determinação do marido, o Thiago, de ter tanta paciência e acreditar assim no relacionamento. Agora, em relação a Andressa Urach, dá para ver nitidamente o quanto desequilíbrio emocional faz parte da vida dela. E, na verdade, um tipo de pessoa assim nós nem podemos levar tanto em consideração, porque hoje está falando uma coisa, amanhã está falando outra, no outro dia está voltando para aquilo que falou anteriormente, e depois pode ser que volte novamente para aquilo a qual ela condenava, como está acontecendo agora em relação à vida dela com a Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, e que Deus possa dar muita graça e força aí ao Thiago, o marido da Andressa aí, porque eu acho que a saga dele só está começando. Se você é novo por aqui, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Eu tô te aguardando aqui no próximo vídeo.